Você olha para o espelho e vê aquela bolinha de carne no pescoço. Depois percebe outra na axila. Depois mais uma na virível. E aí a pergunta que não sai da cabeça: de onde vieram essas coisas? Por que continuam aparecendo mesmo que você cuide da sua saúde? Pois bem, hoje eu vou te contar a verdade que quase nenhum médico para explicar direito. E mais do que isso, vou te mostrar exatamente o que fazer para que elas parem de aparecer. E nos casos em que é possível, como se livrar delas de forma segura e definitiva. Olá, eu sou a doutora Camila Vega, médico com quase 20 anos de experiência. E durante todo esse tempo, se tem uma coisa que eu vi repetir no meu consultório, foram pacientes chegando frustrados com aquelas marcas na pele que incomodam tanto na aparência quanto na autoestima, tendo tentado de tudo sem resultado, ou pior ainda, tendo se machucado com métodos caseiros perigosos que nunca deveriam ter tentado. Olá, eu sou a doutora Camila Vega, médico com quase 20 anos de experiência. E durante todo esse tempo, se tem uma coisa que eu vi repetir no meu consultório, foram pacientes chegando frustrados com aquelas marcas na pele que incomodam tanto na aparência quanto na autoestima, tendo tentado de tudo sem resultado, ou pior ainda, tendo se machucado com métodos caseiros perigosos que nunca deveriam ter tentado. Hoje eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. Nos próximos minutos você vai entender o que realmente são essas lesões, porque algumas delas são um sinal direto do que está acontecendo dentro do seu corpo, quais métodos caseiros você precisa abandonar imediatamente porque estão colocando sua saúde em risco e qual é o protocolo correto e seguro que eu mesmo ensino aos meus pacientes. E você está pronto para se informar de verdade e tomar as rédeas da saúde da sua pele? Fique comigo, porque o que eu vou compartilhar aqui pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Antes de qualquer coisa, preciso te perguntar uma coisa importante. Você tem certeza do que essas marcas na sua pele realmente são? Porque um dos maiores erros que eu vejo acontecer é exatamente esse. As pessoas tratam uma coisa achando que é outra. E aí, obviamente, não funciona. Então, vamos começar pelo começo. Existem principalmente dois tipos de lesões que as pessoas confundem o tempo todo. A verga viral, causada por um vírus chamado papilomavírus humano, o HPV, e o acrocórdon, que é o nome técnico daquelas bolinhas de carne moles que ficam penduradas por um talinho na pele. Em português popular, a gente chama de papiloma, ou simplesmente de bolinha de carne. Pensa assim, são dois primos distantes. Se parecem, mas por dentro não tem nada a ver um com o outro. Vou começar pelas verrugas virais. A verga é uma infecção. O vírus HPV tem mais de 100 tipos diferentes e a grande maioria deles causa apenas essas lesões inofensivas na superfície da pele. Você provavelmente já teve contato com esse vírus em algum momento da sua vida. Ele se transmite por contato direto, pele com pele, ou através de superfícies como o piso de vestiário, toalhas compartilhadas, pequenos cortes nos pés. O vírus é oportunista. Ele encontra uma microlesão na pele, uma raspadinha, uma lascazinha e entra pela camada mais superficial. Uma vez lá dentro, ele manda um sinal para as células ao redor se multiplicarem mais do que deveriam. Essa multiplicação desordenada é o que forma a verruga. Como você reconhece uma verruga verdadeira? Ela é dura, áspera ao toque, firme, como uma couve-flor em miniatura. Se olhar bem de perto com uma lupa, às vezes você consegue ver pontinhos pretos dentro dela. Muita gente pensa que são raízes, mas não. São pequenos vasos sanguíneos coagulados. As verrugas aparecem principalmente em mãos, dedos, joelhos e na planta dos pés. As da planta do pé, chamadas de verrugas plantares, podem doer bastante porque o peso do corpo pressiona para dentro. E aqui a palavra-chave que você precisa gravar. Verruga é infecção viral, portanto ela é contagiosa. Você pode se contaminar de novo em outra parte do corpo ou transmitir para outra pessoa. Agora vamos falar do protagonista da confusão, o acrocórdon, o papiloma, a bolinha de carne. Essa é a lesão que aparece massivamente em adultos acima dos 40 anos no pescoço, nas axilas, nas virilhas, embaixo dos seios e nas pálpebras. Segundo publicações da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos,
o NH, entre 50% e 60% dos adultos desenvolvem pelo menos um desses crescimentos ao longo da vida, e a frequência aumenta bastante depois dos 40 anos. E aqui vem a diferença fundamental que vai mudar a forma como você enxerga essas bolinhas para sempre. O acrocórdon não é causado por vírus. Repito, ele não tem nada a ver com HPV, portanto não é contagioso. Você não pegou de ninguém e não vai passar para ninguém. O acrocórdon é simplesmente um pequeno crescimento benigno formado por fibras do próprio tecido da sua pele. Visualmente são bem diferentes. Enquanto a verga é dura e rugosa, o acrocórdon é mole, se move com facilidade, fica pendurado por um talinho como uma espécie de mini saquinho. A cor pode ser igual à da sua pele ou um pouquinho mais escura. Eles não doem, não coçam, não sangram por conta própria. Mas por que aparecem? Se não é um vírus, o que causa essas bolinhas? E aqui é onde a conversa fica realmente importante. Fique comigo, porque o que eu vou te contar agora é a informação que a maioria das pessoas nunca ouviu e que muda completamente a forma de encarar esse problema. A ciência identificou um padrão muito forte. O aparecimento múltiplo de acrocórdons está fortemente ligado ao estado metabólico do organismo, em especial à resistência à insulina. Deixa eu te explicar de um jeito simples. A insulina é uma espécie de chave. Ela abre a porta das células para deixar o açúcar do sangue entrar e virar energia. Agora imagina que você passa anos comendo muito açúcar, muita farinha branca, muito produto industrializado. Com o tempo, suas células ficam surdas para o sinal dessa chave. O pâncreas, para compensar, começa a produzir mais e mais insulina, criando um excesso dessa substância no sangue. E o que a insulina em excesso tem a ver com a pele? Tudo. A insulina é uma hormona que estimula o crescimento celular. Quando ela está elevada cronicamente no sangue, ela pode dar a ordem para as células da pele se multiplicarem além do necessário, formando justamente esses acrocodões. Um estudo publicado no Journal of the American Academy of Dermatology, já referenciado nos arquivos do National Institutes of Health dos Estados Unidos, demonstrou que a presença de multiplosões está significativamente associada à resistência à insulina, independente de outros fatores de risco. E mais, um levantamento publicado no Postgraduate Medical Journal de Oxford mostrou que pacientes com essas bolinhas apresentavam taxas de hiperinsulinemia muito maiores do que as esperadas, mesmo quando o açúcar em jejum ainda parecia normal. Um estudo publicado recentemente nos arquivos do PUB Central, que acompanhou 150 pacientes com acrocórdons confirmados, encontrou uma associação estatisticamente significativa entre a presença dessas lesões e o diagnóstico de diabetes tipo 2. O risco calculado foi de quase 2 vezes maior para quem tinha as bolinhas, em relação a quem não tinha. Os pesquisadores concluíram que os acrocódons podem ser considerados um marcador precoce do metabolismo prejudicado do carboidrato. Isso quer dizer que aquelas bolinhas no seu pescoço e nas axilas não são apenas um problema estético. Em muitos casos, elas são um recado que sua própria pele está mandando sobre o que está acontecendo lá dentro. Não é motivo de pânico, é motivo de atenção. Mas antes de entrar na solução, preciso te falar sobre os erros que você provavelmente já cometeu ou está prestes a cometer, porque esses erros podem custar caro, e isso eu vejo na prática clínica toda semana. O método caseiro mais popular que eu ouço dos meus pacientes é o de amarrar um fio macrocórdon para cortar a circulação e esperar ele cair. A lógica parece razoável, não parece? Só que na prática, em um ambiente não estéril como a sua casa, os riscos são sérios. O primeiro é a infecção. Você está estrangulando um tecido vivo e criando uma ferida aberta. Suas mãos, o fio, a pele ao redor, nada disso é estéril. As bactérias adoram esse tipo de oportunidade e podem causar uma celulite na pele, que é uma infecção bacteriana com vermelhidão, inchaço, calor e dor, que muitas vezes precisa de antibiótico. Já recebi pacientes no consultório com o pescoço inflamado e com pus por causa de um fio que pareceu uma boa ideia na internet. O segundo risco é a cicatriz. Se o acrocódon for um pouco maior, ao cair pode sangrar muito, e o processo de necrose
que é quando o tecido morre, não é limpo. Ao cicatrizar, deixa frequentemente uma marca pior do que a lesão original. E o terceiro risco é o mais grave de todos. Você tem certeza absoluta de que o que está amarrando é apenas um acrocórdão benigno? Embora raro, alguns tipos de lesões de pele, inclusive alguns tumores, podem parecer um acrocórdão para os olhos de quem não é especialista. Se você elimina a lesão em casa, perde a chance de um médico avaliá-la. Pode estar destruindo justamente o sinal que poderia te salvar. O segundo grupo de métodos perigosos é tentar cortar a lesão com tesoura, lâmina de barbear ou alicate de cutícula. O risco de hemorragia é alto. A esterilização que se consegue em casa não se compara à esterilização cirúrgica. A dor pode ser intensa. Já atendi um senhor que tentou remover vários papilomas da axila com um alicate de cutícula. Terminou no pronto-socorro por causa do sangramento, da dor e de uma infecção que precisou de tratamento intensivo. O resultado foi uma axila cheia de cicatrizes e um susto que ele não vai esquecer tão cedo. O terceiro erro são os ácidos caseiros sem controle: vinagre de maçã, limão concentrado, certas substâncias que circulam nas redes sociais prometendo milagres. O problema é que esses ácidos não fazem distinção. Eles queimam tanto a lesão quanto a pele saudável ao redor, causando queimaduras químicas, irritação intensa e, de novo, cicatrizes permanentes. Então, se tudo isso não funciona, o que funciona? Agora sim, vamos ao protocolo correto. Mas antes quero te pedir uma coisa rápida. Se esse vídeo está te ajudando, se você está aprendendo algo que nunca teve acesso antes, me faz um favor, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você e para todas as pessoas que precisam dessa informação. Pode deixar também um comentário me dizendo de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vêm as pessoas que acompanham esse canal. E agora vamos ao que interessa, que o protocolo correto tem 3 etapas: identificação, ação controlada e respeito aos limites. Etapa 1, a identificação. Antes de tocar em qualquer lesão, responda mentalmente as 5 perguntas. Primeiro, onde está a lesão? Se está no pescoço, axila, virilha ou pálpebra, provavelmente é um acrocórdão. Se está nas mãos, dedos ou na planta do pé, provavelmente é uma verruga viral. Segundo, como é a textura mole, se mexe, fica pendurada por um talinho, aponta para a crocodã. Dura, áspera, firme na base, aponta para a verga. Terceiro, qual é a cor? Cor da própria pele ou levemente mais escura uniforme, típico de acrocódon, tem pontinhos pretos dentro, característico de verruga. Terceiro, qual é a cor? Cor da própria pele ou levemente mais escura, uniforme, típico de acrocódon, tem pontinhos pretos dentro, característico de verruga. Atenção especial se a lesão tem várias cores, se é muito preta, se as bordas são irregulares, se cresceu rápido ou se sangra sem motivo, não tente Lada em casa. Isso é sinal de bandeira vermelha e exige avaliação médica imediata. Quarto, a lesão mudou. Qualquer mudança rápida de tamanho, cor ou formato é motivo de consulta. Quinto, você tem alguma condição de saúde como diabetes ou problemas circulatórios? Se sim, seu risco de infecção e de má cicatrização é muito maior. Nesses casos, a orientação é sempre: não faça nada em casa. Consulte o médico. Etapa 2. A ação controlada. Aqui, os caminhos se separam dependendo do que você tem. Se você identificou uma verruga viral nas mãos ou nos pés, o método mais seguro e com respaldo científico para uso doméstico é o ácido salicílico em baixa concentração. Ele é vendido sem receita em farmácias na forma de líquido, gel ou curativo adesivo especial. Uma análise publicada nos arquivos do National Institutes of Health, que avaliou múltiplos ensaios clínicos, confirmou que o ácido salicílico aumenta a taxa de cura de verrugas em comparação com placebo.
O processo é simples, mas exige paciência e consistência porque pode levar semanas ou até meses. O passo a passo exato é este: à noite, molhe a área da verruga em água morna por 5 a 10 minutos para amolecer a pele. Seque bem. Com uma lixa de unhas descartável, lixe levemente a superfície da verruga, apenas para remover a pele morta. Não force até sangrar. Depois jogue fora a lixa. Com uma camada fina de vaselina, proteja a pele saudável ao redor da verruga, criando uma barreira para que o ácido toque apenas a lesão. Aplique uma quantidade pequena do produto de ácido salicílico diretamente sobre a verruga. Cubra com curativo ou esparadrapo pela manhã. Retire o curativo e lave a área. Repita esse processo todas as noites. Se a pele ao redor começar a ficar muito irritada, suspenda por 2 ou 3 dias e depois retome. A constância é o que traz resultado. Agora, se você identificou que o seu problema são os acrocórdons, as bolinhas de carne moles, a abordagem é diferente. E aqui está o verdadeiro segredo que poucos falam. Deixa eu te contar a história de uma das minhas pacientes. Dona Maria, 72 anos, aposentada de Minas Gerais, chegou ao meu consultório com tantos acrocórdons no pescoço e nas axilas que ela havia parado de usar decote fazia anos. Ela havia tentado de tudo: fios, cremes, até uma tentativa com limão que deixou uma queimadurinha feia. Quando eu a examinei e pedi os exames de sangue, o resultado foi revelador. Ela tinha resistência à insulina, glicemia de jejum levemente elevada e colesterol desorganizado. Nunca havia recebido diagnóstico de diabetes, mas o corpo dela já estava amando o sinal há anos, justamente através daquelas bolinhas na pele. Ajustamos a alimentação. Ela começou a caminhar todos os dias e em 6 meses ela não apenas não havia desenvolvido novas lesões, como se sentiu bem melhor de forma geral. As lesões que já existiam removemos com segurança no consultório. Essa história ilustra o ponto mais importante que eu quero que você leve desse vídeo. O tratamento mais poderoso para os acrocórdons não está em nenhum creme, nenhum fio e nenhum truque caseiro. Está em cuidar do metabolismo por dentro. A estratégia de base é esta: reduzir de forma expressiva os açúcares e as farinhas refinadas, pão branco, macarrão, biscoitos, refrigerantes, sucos industrializados. Esses alimentos disparam a insulina repetidamente ao longo do dia e são literalmente o combustível dos acrocórdons. Aumentar o consumo de fibras, verduras, legumes, leguminosas, cereais integrais. A fibra desacelera a absorção do açúcar e ajuda a manter a insulina estável. Mover o corpo com regularidade. O exercício físico, mesmo que seja uma caminhada de 30 minutos por dia, treina os músculos a usarem o açúcar sem depender de tanta insulina. Dormir bem e gerenciar o estresse. Isso parece detalhe, mas não é. O cortisol, que é o hormônio do estresse, prejudica diretamente a sensibilidade à insulina. Essa abordagem não vai fazer as bolinhas que já existem desaparecerem da noite para o dia, mas é a única estratégia real para que parem de aparecer novas e de quebra protege o seu coração, o seu metabolismo e a sua qualidade de vida como um todo. Para as lesões que já existem e incomodam esteticamente, a opção mais rápida, segura e eficaz continua sendo uma consulta com um dermatologista. Um procedimento que dura literalmente 5 minutos no consultório pode resolver de forma limpa, sem risco de cicatriz, sem risco de infecção. Vale muito mais do que semanas de tentativas em casa que podem terminar em problema. Mas agora deixa eu te falar de um outro paciente, porque essa história muda tudo. Seu Carlos, 68 anos, tinha um macrocórdon no pescoço há anos. Ele mesmo, certo dia, resolveu arrancar com os dedos. Arrancou. A lesão sangrou, cicatrizou de forma irregular e 3 meses depois, o médico que o examinou notou que a área ao redor estava com uma aparência diferente. Por precaução, foi pedida uma biópsia. O resultado revelou uma queratose actínica, que é uma lesão pré-maligna que pode evoluir para câncer de pele se não tratada. Não era câncer, mas estava a um passo e a manipulação caseira havia atrapalhado a avaliação correta da região. Eu conto essa história não para assustar, mas para que fique gravado. A pele é o maior órgão do seu corpo. Ela merece o mesmo respeito que você dá ao seu coração ou aos seus rins. Uma lesão na pele que você não reconhece não deve ser manipulada sem
sem orientação profissional. Etapa 3. Reconhecer os limites. Você deve procurar um médico imediatamente se a lesão estiver no rosto, genitais ou qualquer área muito sensível. Se sangrar, doer, coçar ou crescer rapidamente. Se você tiver diabetes, circulação comprometida ou imunidade baixa, se depois de 2 ou 3 meses de tratamento correto para verrugas não houver melhora nenhuma, ou se você tiver qualquer dúvida sobre o que é aquela lesão. Quero também te explicar uma coisa sobre outras lesões que costumam gerar confusão. A queratose seborrhea, popularmente chamada de verruga da idade, não é verruga e não é viral. São aquelas manchas marrons ou acinzentadas que parecem estar coladas na pele como se fossem cera. São benignas e muito comuns depois dos 50. Não precisam de tratamento a menos que incomodem esteticamente. O lunar ou nevo é outra categoria. Lunares são normais e a maioria é completamente inofensiva. Mas se um lunar que você tem há anos começa a mudar de forma, cor ou tamanho, se aparece um lunar novo com aspecto estranho, bordas irregulares ou que sangra sem razão, isso nunca deve ser ignorado. É sinal para procurar um dermatologista sem demora. Sabe o que mais me pesa como médico nessa área? Não são os casos graves, é ver pacientes que chegam com uma cicatriz no pescoço formada por um fio ou uma tesoura, que ficaram com aquela marca permanente por causa de uma tentativa caseira que era completamente desnecessária, porque o procedimento correto feito por um profissional não deixa cicatriz nenhuma. É essa a disparidade que me motivou a fazer esse vídeo. Vou te dar agora um resumo prático do que fazer a partir de hoje. Primeiro, observe as lesões que você tem na pele. Tente identificar se são duras e ásperas, o que sugere verruga viral, ou se são moles e penduradas, o que sugere acrocódon. Segundo, se você tem muitos acrocórdons surgindo continuamente, marque uma consulta com seu médico e peça uma avaliação da glicemia em jejum, da insulina basal e do perfil metabólico. As bolinhas podem estar te contando algo importante sobre o que está acontecendo no seu organismo. Terceiro, comece hoje a reduzir o açúcar e as farinhas refinadas. Esse é o passo mais impactante que você pode dar tanto para a sua pele e para a sua saúde geral. Quarto, para verrugas comuns nas mãos e pés, use ácido salicílico com orientação da bula, com paciência e de forma correta. Quinto, abandone de vez os métodos caseiros agressivos, fios, tesouras, lâminas, ácidos concentrados sem controle. Esses métodos criam riscos que não compensam. Sexto, para qualquer remoção estética de acrocórdons, consulte um dermatologista. É rápido, seguro e definitivo. E eu te faço uma última reflexão. Cuidar da pele não é vaidade. A pele é uma janela para a sua saúde interna. Ela envelheceu, ela absorveu o sol, ela sofreu com as escolhas do dia a dia ao longo de décadas. E às vezes ela manda recados que passam despercebidos porque a gente não sabe interpretar. Hoje você aprendeu a interpretar 2 desses recados. Isso tem valor imenso. A saúde não começa no consultório. Ela começa nas escolhas que você faz todos os dias, no prato, no sofá, no travesseiro. O consultório é onde a gente corrige o que não foi possível prevenir, mas a prevenção é o poder que ninguém pode tirar de você. Se esse vídeo fez sentido para você, me ajuda a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. Compartilhe esse vídeo agora com alguém do seu convívio que tem esse tipo de lesão. Seja um familiar, um amigo próximo, alguém que você sabe que tenta resolver isso em casa sem orientação. Um compartilhamento seu pode evitar que essa pessoa passe por uma situação desnecessária e dolorosa. E se você quer continuar aprendendo a cuidar da sua saúde com informação de qualidade, se inscreve nesse canal e ativa o sininho. Na próxima semana, eu vou trazer um vídeo sobre um sinal na pele que a maioria das pessoas ignora completamente e que está diretamente ligado ao funcionamento do fígado. É uma informação que vai surpreender muita gente, não vai querer perder. Eu sou a doutora Camila Vega e o meu compromisso com você é este: sempre informação real, baseada em ciência, explicada de forma que qualquer pessoa possa entender e aplicar na própria vida. Cuide da sua pele, cuide do seu metabolismo, cuide de você. Até o próximo vídeo.